Deixa, eu tô deitada. Olá, moça. Olá. Peraí, deixa eu tentar virar aqui. Eu também preciso pegar alguma coisa para colocar aqui embaixo da minha. Deixa eu procurar uma coisa aqui no quarto. Marcos, eu vou fazer o teste aqui, tá? Uhum. Os Do meninos do slide. terceiro. Dá certo, né? Vocês estão Tá, eu vendo? consigo ver. Dá certo, né? Uhum. Pronto. Deixa eu voltar aqui pra mim. Oi, Série mandou um oi. Oi, Série. Oi, deixa eu Tive tentar que vir pro ajeitar meu... aqui, tá, meu treco? Que eu tô deitada. E eu tive Ai, que vir pro meu quarto porque meu vizinho ligou o som e eu não consigo ficar na biblioteca. Se eu ficar na biblioteca, o barulho vai atrapalhar. É o fluxo. Larissa. tá bom por enquanto. Depois eu vou mostrar os slides mesmo. Já temos 10 pessoas. Vamos esperar chegar mais pessoas, né? Eu pedi. A série já deu um oi pra gente na live, eu já pedi É, pra ela peraí. agitar os grupos. Gente, eu vou ficar assim, tá? É como o meu Oi, tripé. Larissa. Eu vou desativar os comentários, porque senão eu vou ficar só lendo. É melhor eu ler no final. Peraí. Faz um favor pra mim, pede pra galera do grupo entrar também. Eu vou desativar nesse instante, viu, Giovana? Quando a gente começar a falar, eu já desativo. Como é? Aí, quando a gente começar, eu já desativo os comentários, para não ficar subindo, né? Aí, no caso, eu vou esperar só mesmo. Ah, Jaque. Oi, Jaque. Oi, Jaque, amiga. Aí eu vou esperar só mesmo entrar, pelo menos, já temos 14, quando começar uns 20, acho que com 20 já dá para iniciar. Aí a galera vai chegando e Isso, vai pegando o bonde. 14. Alguém saiu. Peraí, vou botar o fone. Estranho eu deitada? Não, tá Assim? tranquilo. Hã? Tá bom, dá para ver. Sim, tá tranquilo Porque para ver. é porque assim fica parado. O meu tripé ele é deitado. Deixa eu ver se eu melhoro. Não, mas dá para tá normal, né? Acho que não tem muito não. Tá bom. Ok. Temos 14 pessoas ainda. Vamos ver, vamos terceirão. Vamos dar 2 minutos. Se o terceirão não chegar, a Minha gente já gente, começa. eu nunca fiz uma live. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma live. Ai, blogueira. Vamos de Anitta e Gabriela Prioli. É Prioli o Meu cachorro sobrenome quer dela. aparecer. Quem? Oi? Meu cachorro quer aparecer, tá vendo? Você não vai aparecer, não. Sobe aqui. Sobe. Não, ele é ali. Oi, Alana. Ó, já tem 17, Giovana. 18. E aí, quando vocês quiserem, a gente começa. Então vamos começar com esses 17, porque aí, né, eles já vão pegando o ritmo e os outros a série vai dando uma sondada. Série, tu vai sondando aí nos Pera aí, grupos. só um minuto. Deixa eu fechar aqui pra não atrapalhar. Pronto. É isso. Então temos 17, a gente vai começar, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Giovana pela participação na live, né? Dizer que foi uma proposta que eu meio que eu peguei ela de supetão, o convite não foi Foi. esperado, né, Giovana? Mas graças a Deus e a boa vontade dela, ela topou vir dar esse papo com a gente. A gente sempre pensou em tornar esse momento algo bem descontraído, bem leve, para que vocês consigam entender, né? Sei que é um ano atípico, a gente não esperava a pandemia, mas a gente vai continuar estudando para o Enem. E nesses nossos estudos a gente precisa entender um pouquinho sobre direitos humanos na redação, né? É um tema Sim. bem pertinente, bem atual, principalmente no momento que a gente vê que direitos humanos estão sendo atacados.
principalmente por uma certa elite política do nosso país, vamos dizer assim, né, pessoas mais conservadoras. E eu gostaria, né, de que a Giovana se apresentasse, contasse um pouquinho sobre ela, porque a gente vai dar prosseguimento ao tema e agradecer ao Colégio Walter Brandão pela iniciativa, né, de estar trazendo esse momento com os alunos e aos demais que estão na live, que não são do colégio, mas que estão participando também. Gostaria de agradecer. Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana. Para quem não conhece, Giovana Requião. Eu tenho 23 anos, eu sou acadêmica em Direito, estou atualmente no 9º período do curso. Atualmente eu sou estagiária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na Vara dos Juizados Especiais, em Cerro do Bonfim. Também já passei por outros órgãos públicos, já fui estagiária da Defensoria Pública, do Ministério Público e já estagiei com outros juízes, também pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E em relação à redação, quando eu fiz a redação, eu tirei 960 na redação do Enem, e eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais o Marcos me chamou, né? Me convidou. Ademais, eu tenho um projeto, eu participo de um projeto, sou voluntária. O nome do projeto é Explica Enem, e nele eu sou corretora de redação. E esse projeto é um projeto grande, nacional, não é daqui de Aguarari, não é daqui da região, é um projeto grande, ele tem o apoio da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos. E nesse projeto eu sou corretora de redação. Basicamente, me apresentei. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem da live. Pode seguir, Marcos. Então, acho que eu me esqueci, né? Mas meu nome é Marcos Araújo, tenho 22 anos, sou formada em História pela UPE, Universidade de Pernambuco, né? Também, assim como a Giovana, eu tirei uma nota boa na redação. No Enem 2016, o tema era Intolerância Religiosa, e eu tirei 920 na redação. E aí, esse momento mesmo para a gente ter um diálogo, a gente poder ver a visão do direito, a visão da história, né, sobre esse tema tão pertinente que é os direitos humanos. Então, eu acho que nada mais justo do que começar com a Giovana, né, que vai nos dar a definição, né, dos direitos humanos, vai explicar para a gente o que são esses direitos humanos que tanto se fala, que muitas vezes tem gente que até fala direito dos manos, né? A gente vê muitos discursos por aí e as pessoas ficam distorcendo, na verdade, o que sejam os direitos humanos. E é um critério, uma das competências da redação que a gente já vê sendo debatido, né? Que não pode ferir, ao mesmo tempo tem uns que diz que já pode, mas não na competência 5, então é um processo bem complexo. Mas aí ela vai explicar para a gente basicamente o que são os direitos humanos, tal, e aí a gente vai poder aprender mais com ela, beleza? Então pode começar, Giovana. Bom, pessoal, eu preparei uns slides. Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui para mostrar no meu computador, porque eu achei interessante fazer esses slides, porque eu vou apresentar propostas que feriram os direitos humanos. Uma proposta que eu não sei qual foi o ano do Enem que eu coloquei aqui, trechos da redação que feriram os direitos humanos, e dos anos que eu e Marcos fizemos o Enem, no ano de 2016, 2015. Então, para ficar mais didático, eu preparei esses slides para vocês e eu vou sair aqui, não vai me aparecer, porque só tem uma câmera disponível. Eu vou colocar no computador, vou estar mostrando para vocês e depois eu volto para a gente debater e para abrir o espaço para perguntas, tá certo? Deixa eu vir aqui para minha gambiarra. Vocês estão conseguindo ver? Vocês podem responder aí nos comentários. Peraí, é melhor assim, né? Assim tá mais visível. Peraí, deixa o pessoal ver se eles estão conseguindo ver. Alguém pode responder nos comentários, por favor? Vocês conseguem ver, pessoal? Vocês estão vendo o slide? Dá para ler? Ninguém está Mais pro lado, respondendo. não tá vendo. A posição de antes está melhor. Alguém Aí, respondeu, peraí. Opa, assim é melhor. Então, do jeito que você estava antes. Pode voltar um pouquinho. peraí. Deixa eu só Minha gente, tem que segurar, é duro, viu? Bom, pessoal, então, o nosso tema é como não ferir os direitos humanos na proposta de intervenção da redação, né? Então, eu coloquei aqui uma frase da Hannah Arendt para vocês, que diz que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, ok? Então, vamos Eu lá. vou desativar os comentários, viu, Giovana? Só para visualizar melhor. E aí depois eu Pronto. desativo.
como muito certo. E aí, quem tiver alguma dúvida, deixa para comentar na hora que o Marcos ativar novamente os comentários. Só que acho que vai ser ruim se os comentários estiverem desativados, porque se tiver alguma interferência técnica, acho que as pessoas não vão conseguir nos avisar. Tem isso. Mas por enquanto tá tranquila a transmissão. Qualquer coisa a gente abre novamente. Pode começar, viu? Tá. Ok. Pessoal, então vamos lá. O que são os direitos humanos, né? Como é que eu poderia explicar para vocês o que são os direitos, como não ferir os direitos humanos na proposta de intervenção da redação do Enem, sem que antes vocês saibam o que se trata, né? O que são os direitos humanos, afinal de contas. Então, né, os direitos humanos, pessoal, eles são direitos naturais, garantidos a todo e qualquer indivíduo e são universais. Significa que todos os povos, de todas as nações, qualquer pessoa no mundo tem esses direitos, certo? Então, independente de classe, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político, a pessoa tem esses direitos garantidos. Bom, segundo a ONU, acho que vocês sabem o que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. O conceito dos direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra a ação ou omissão de governos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Então, eu coloquei aqui no slide para vocês, né, que são direitos inerentes a todos os seres humanos, né, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. E, bom, quais são os exemplos de direitos humanos, né? O que a gente pode ter como exemplo de direitos humanos? O direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de expressão, de opinião, direito ao trabalho, educação, enfim. Isso são os direitos humanos. Bom, eu trouxe aqui também para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um documento que foi adotado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Esse documento contém 30 artigos que tratam desses direitos que eu já expliquei para vocês. Bom, qual o contexto histórico, né? Qual é o contexto em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu? Foi um período pós-guerra, né? Marcos, nosso historiador, depois vai falar um apanhado para vocês um pouco, mas especificamente após a Segunda Guerra Mundial, né? Que muitos desses direitos foram violados nas grandes guerras, nas grandes mazelas na história da humanidade. Criou-se a ONU surgiu, né? Após a Segunda Guerra Mundial e com o objetivo de trazer paz a todas as nações. Esse é o maior objetivo da ONU. Então, criou-se esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele tem 30 artigos e tratam de direitos inalienáveis, que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Bom, dentre esses direitos que existem, que constam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está o direito de não ser escravizado, o direito de ser tratado com igualdade perante as leis, livre expressão política e religiosa, liberdade de pensamento e, enfim, eles são uma das características. Então, será que a live tá ok? Será que não travou nem nada? Não, Tá aqui todo tá mundo normal. ok. Bom, então, quais são as principais características dos direitos humanos, né? A primeira característica dos direitos humanos é que eles são baseados, eles são fundados, eles foram criados na dignidade da pessoa humana, né? Então, além disso, eles são universais, como eu já expliquei no início, são inalienáveis, ninguém pode ser privado desses direitos, e eles são indivisíveis, interrelacionados e interindependentes. Isso por quê? Porque é insuficiente você respeitar alguns direitos humanos e outros não. Então, se você está violando você viola outros, consequentemente. Enfim, agora que já deu para vocês entenderem mais ou menos do que se trata os direitos humanos, a gente vai entrar na questão da redação. Eu espero que tenha ficado claro, né, do que se trata os direitos humanos. E se tiver alguma dúvida, vocês guardam para comentar, tá? Então, vamos lá. Como não ferir
os direitos humanos na proposta de redação do Enem. Pessoal, essa regra existe desde 2013, né? Eu coloquei no slide. Inclusive, pessoal, alunos, eu vou estar disponibilizando os slides, se vocês quiserem, tá? É só mandar para o meu e-mail, depois eu vou deixar com o Marcos. E vamos lá. Vocês sabem, eu acho que vocês já prestaram Enem, que na redação a gente tem as competências, né? Na redação do Enem. E a competência que fala sobre os direitos humanos é a competência 5, né? Que nela você deve elaborar uma proposta de intervenção sobre o problema do tema da redação e nela você não pode ferir os direitos humanos. Então, assim, se vocês entenderam o que eu falei sobre o que é os direitos humanos, eu acho que já dá para ter uma ideia, né? Que a gente não pode estar ofendendo, colocando propostas violentas, que defendam coisas, justiça com as próprias mãos. Enfim, os corretores consideram os princípios estabelecidos nas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, que são a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, violência, globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, isso eu peguei lá nas competências do próprio Enem. Os corretores vão considerar isso. Bom, que tipos de propostas ferem os direitos humanos? Então, como eu falei, medidas violentas, motivadas por questões de raça, etnia, gênero, religião, condição física, origem geográfica ou econômica. Então, qualquer proposta que vai definir uma medida violenta em relação a essas coisas vai estar ofendendo. E assim, pelo que eu dei uma pesquisada, não vai desclassificar o candidato que comentei isso. Mas não é interessante. Até porque você pode, se você fizer uma proposta que fira os direitos humanos, você pode zerar a competência, né? E, consequentemente, reduzir as suas chances de ser aprovado. E também não é legal, né? A gente fazer uma proposta que viole os direitos humanos. Então, aqui, só a título de exemplo, medidas que surgiram justiça com as próprias mãos, né? Sem intervenção das leis, das autoridades e das instituições do Estado, também são consideradas a respeito. Então, assim, se a gente tem o Estado, né? Se a gente tem a justiça, o juiz, o delegado, a polícia, se a gente tem todos esses agentes do Estado, esses agentes estatais, a gente não pode colocar de forma nenhuma na proposta da redação uma justiça com as próprias mãos, né? Então, vamos lá. Eu trouxe uma coisa que eu achei interessante. Exemplos práticos para vocês realmente aprenderem de propostas que violaram os direitos humanos, né? Esse aqui, como eu falei, eu não sei qual é o ano desse aqui. Eu vou até chegar aqui mais perto para vocês lerem melhor. Eu não sei qual é o ano, eu só achei interessante trazer. Então, vamos lá. Cada ponto aqui é um trecho de uma redação que foi violada. O que é que ela disse aqui? Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Então, por quê? 2018. Foi 2018? Pronto, o Marco já disse aí. Pela rede de internet, foi o tema. Pronto. Então, por que, gente, esse parágrafo aqui, tá? Essa intervenção desse candidato, está ferindo os direitos humanos? Porque ele diz que tem que cortar qualquer sinal de transmissão de internet. Isso a ONU já definiu, já decidiu que qualquer país que corte, que proíba a internet, acesso de internet, vai ferir o direito à liberdade de expressão. Então, não pode propostas desse tipo. Mais outro, só para título de exemplo. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Pessoal, uma coisa é a pessoa ser punida pela lei, certo? Pagar a multa e ser punido pelo Estado. Ok, isso aqui não é intervenção, não tá ferindo, não tá desrespeitando. Mas a partir do momento que ela coloca também será excluído da sociedade, aí sim vai ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Por mais ruim que o indivíduo seja, por pior que o crime, qualquer que seja o crime que a pessoa tenha cometido,
Não pode acontecer isso, certo? Vamos lá. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Mais um exemplo de ferir, de desrespeitar a dignidade da pessoa humana, né? Porque quer dizer que a pessoa, porque é analfabeta e leiga, ela vai ser privada. Então, mais uma coisa para não utilizar. Bom, no Brasil, as leis são frágeis e deveriam ser mais rigorosas. Punir as pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo presos e sem direitos. Então, aqui, a frase que eu trouxe para vocês no início, a frase da Hannah Arendt, diz que os direitos humanos é o direito à pessoa a ter direitos. Então, assim, não existe respeitar os direitos humanos e colocar uma frase dessa, né? Deixar a pessoa presa sem direitos. Agora, Enem 2016. Acho que foi o ano que o Marcos fez e tirou a nota 920. Então, vamos lá. Para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. Não dá, né? Essa pessoa aqui feriu os direitos humanos diretamente, né? A liberdade de expressão é um direito humano. Então, assim, feriu diretamente os direitos humanos essa proposta aqui. Bom, podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. Está ferindo a laicidade do Estado. O Estado é laico, né? A gente não pode implementar uma religião para todo mundo. Tem que respeitar todas as religiões. Então, aqui também não deu certo. Bom, o Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir manifestações religiosas ao público. Mais uma vez, liberdade de expressão, dignidade da pessoa humana, enfim, desrespeitado. A pessoa não respeita a devoção do próximo, não deveria ter direito social como o voto. Enfim, feriu diretamente os direitos humanos, né? O direito a ter direitos. A única maneira de punir o intolerante é obrigando a frequentar a igreja daquele que foi ofendido, para que aprenda a respeitar a crença do outro. Também não é uma boa ideia. Que o indivíduo que não respeitar a lei seja punido com a perda do direito de participação de sua religião, que seja retirado de sua religião como punição. Então, vocês estão percebendo que todas essas propostas de intervenção estão ferindo os direitos humanos, né? Querendo excluir os direitos das pessoas. E não, isso não é aceitado no Enem. Não façam isso. Por haver tanta discriminação, o caminho certo que tem que se tomar é acabar com todas as religiões. Essa daqui foi bem radical. Bom, aqui cada agressão cometida, o agressor recebesse a mesma proporção, tanto física como mental. E, por fim, o governo deveria punir e banir essas outras crenças que não sejam referentes à Bíblia. Então, aqui ela já foi totalmente intolerante, né? Não só tem a Bíblia como referência, como religião. Enfim, Marcos, você quer fazer algum comentário, já que esse foi seu ano? Quer dar alguma dica? Então, gente, Eu acho que eu vou voltar aqui para vocês. quando a gente fala em direitos humanos, como a Giovana disse, são direitos naturais, né? Qualquer cidadão, independente de sexo, no caso gênero, né? Hoje a gente já entende algo bem mais amplo, não só o biológico, mas a própria identidade. Então, em questão de gênero, de etnia, de idade, porque crianças e idosos têm direitos garantidos, então a gente entende como natural. A gente entende que o ser humano, ele tem o direito à dignidade plena. E para que haja essa dignidade, esses direitos humanos eles não podem ser feridos. Então, a gente pode até, muitas vezes, dividir em três categorias, né? Que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Então, a gente tem aí nos direitos civis a questão da liberdade, do ir e vir, né? Da própria individualidade, da autonomia da pessoa que deve ser respeitada nos direitos civis. Isso vai de encontro à questão, por exemplo, dessa questão da gente ter o respeito, né? Da gente ter as nossa cidadania muito respeitada dentro da nossa sociedade. Aí a gente já entra nos direitos políticos, que tem a questão da ideologia. Lógico que cada pessoa ela pode ter sua ideologia política, mas isso não dá o direito de que a pessoa colabore com uma ideia que, de certa forma, vá gerar alguma ação contra determinado grupo. É a questão, por exemplo, de você ser simpatizante do neonazismo.
Eu sei que pode parecer um exemplo radical, mas não tem como você compactuar com o nazismo. Por mais que você tenha o direito a ter uma ideologia política, você não pode, por exemplo, pegar genocídio de uma etnia ou de um grupo religioso, como judeus ou como negros, porque a sua política, a sua ideologia política, ela tem, de certa forma, essa afinidade ideológica, vamos dizer assim. E aí a gente tem também os direitos sociais, que são os direitos à cultura, o direito à educação, que são direitos básicos, né, para o desenvolvimento da pessoa, do cidadão, mas que devem ser garantidos pelo Estado. Então, eles são garantidos de que forma? Através das políticas públicas, da questão do incentivo à escola, da questão o próprio tema do Enem 2019 foi o acesso ao cinema. Então, quando a gente fala de acesso ao cinema, não é só a questão de ir assistir uma fita, uma película de um filme, mas é também uma abertura para a cultura, para esse cidadão ele ter acesso a um meio cultural, que também não deixa de ser algo educativo, se a gente for parar para analisar. Por mais que atualmente a gente tenha visto certos ataques à Ancine, né, a agência do cinema, ou até uma desarticulação do Ministério da Cultura, né? A gente viu as polêmicas recentes aí da Regina Duarte, agora é o Mário Frias e tal, mas a gente sabe que é um setor importante dentro da nossa sociedade. E aí, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente precisa pensar não como leis naturais, como a Giovana falou. O direito é a conquista por direito. Então, você tem o direito a ter direitos. Então, não soa como algo complexo, muitas vezes, soa, mas é algo que requer, de certa forma, que sejam respeitados. Então, quando você vai trabalhar uma proposta de redação que o tema é intolerância religiosa, eu preciso saber que, mesmo sendo católico, evangélico, budista ou o que for, eu estou lidando com uma multiplicidade de religiões. Então, nós somos diferentes, mas perante os direitos humanos nós somos iguais. E essa igualdade, ela precisa ser respeitada, independente de eu ser negro, gordo, de você ser bi, de você ser hétero, de você ser gay, de você ser mulher, de você ser trans. Então, são direitos que precisam não ser violados. Eu acho até que a Giovana comentou que não podem ser violados os direitos humanos. Então, são direitos. Tem até uma palavra que eu me esqueci, são interdependentes, né, Giovana? Eles são interdependentes e eles não Inalienáveis, era isso? são inalienáveis. Então, E a uma pessoa coisa não puxa a outra. pode recusá-los também, recusar a tê-los, esses direitos. Uhum. E aí, quando a gente vai parar para pensar na trajetória, quando surge, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, com a questão da ONU, a Giovana ela citou muito bem que a ONU ela surge com o intuito de levar a paz. Mas essa luta por direitos humanos, ela surge de um trauma coletivo, que foi um trauma de guerra, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, estima-se que cerca de 9 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração, e aí que você para e pensa, uma pessoa usou ferir a dignidade humana da outra? Como é que você colocou um ser humano como submisso no campo de concentração para morrer de trabalhar, para morrer de fome, para ser queimado e virar sabão, entendeu? Então, por mais que haja algumas pessoas que são negacionistas da história, que tentam relativizar, e até uma questão muito interessante, porque não dá para relativizar algo que fere a humanidade. Você não pode relativizar assassinato, você não pode relativizar genocídio, você não pode relativizar intolerância religiosa. Então, são questões que você pode até dizer, é minha liberdade de expressão, mas você não pode ferir a A do individualidade do outro. outro. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso. É. Bom, Pode continuar. mais alguma consideração? Para Não, finalizar, eu vou falar aqui os exemplos em relação ao ano que eu fiz o Enem, né? Aqui, pessoal, vamos lá. 2015, né? Olha as intervenções, as propostas de intervenções das pessoas que feriram os direitos humanos. Então, uma pessoa disse aqui, ser massacrado na cadeia, né? Eu tinha um professor de criminologia que ele falava, olha, pena é pena, sofrimento é sofrimento, mas tudo nos limites da lei, né? Ser massacrado na cadeia tá ferindo a integridade física, né? A integridade física é um direito humano, então como assim? A pessoa vai pra cadeia e vai sofrer lá? Não, pode ser o pior criminoso. A pior pessoa do mundo, essa pessoa tem direitos. Inclusive de defesa, né? Perante ao direito.
deve sofrer os mesmos danos causados a vítimas, não em todas as situações, mas em algumas. Assim, nessa mesma linha, né? Não dá para você fazer uma proposta de intervenção assim. Porque se a vítima sofreu, você vai estar fazendo o agressor sofrer também, tá? Também, da mesma forma que a vítima teve seus direitos humanos violados, o agressor também, isso não é solução. Ou até mesmo com pena de morte, ela ainda colocou aqui. É, bom, é uma consideração, uma reflexão que eu estava fazendo, né? Que poderia se fazer propostas de intervenção desde que de acordo com o Estado. Mas lembrando que no nosso Estado brasileiro, a pena de morte ela não é possível, ela não é permitida. Então não dá para colocar na redação pena de morte. Se você morasse em um país que tem, que vocês sabem que tem países que têm pena de morte, daria para colocar, mas no nosso estado, no Brasil, não tem pena de morte. Não é possível, então não dá para colocar. É sim ferir os direitos humanos. Fazer sofrer da mesma forma a pessoa que comete esse crime. Mais um exemplo. Deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais. As mulheres fazerem justiça com as próprias mãos. Como eu já expliquei para vocês, justiça com as próprias mãos não vai ferir sim aos direitos humanos. Não pode fazer de forma alguma proposta de intervenção nesse sentido. Merecem apodrecer na cadeia. A pena máxima aqui no Brasil não existe prisão perpétua e é de 30 anos. Então, apodrecer na cadeia vai estar violando, sim, os direitos humanos. Muitos dizem, reticências, que devem ser castrados. Seria uma boa ideia. Enfim, pessoal, eu terminei aqui minhas considerações. Deixa eu voltar aqui para aparecer para vocês. E agora o Marcos pode ativar os comentários, né? Para a gente ver se o pessoal tem dúvida, se tem alguma pergunta. Então, gente, eu vou ativar os comentários, só que antes de ativar, eu gostaria de fazer alguns comentários, porque eu achei bem interessante esses textos que a Giovana trouxe, né? E eu acho assim que quando você vai fazer uma redação do Enem, você não pode ser levado por paixões pessoais. A gente tem o nosso posicionamento, claro, ninguém é neutro na hora de escrever um texto, principalmente uma proposta interventiva, né, Giovana? Mas tem muita gente que se deixa levar por uma opinião própria. Por exemplo, essa questão mesmo do deveriam apodrecer na cadeia, as mulheres deveriam fazer justiça com as próprias mães. Então você percebe, basicamente, que são opiniões que as pessoas estão querendo transmitir numa redação, mas na verdade a proposta em si ela deveria ter um caráter mais técnico, porque você não pode definir, por exemplo, que as mulheres façam justiça com as próprias mãos, mas além de ferir os direitos humanos, é algo que você colabora com uma visão sua de que a violência é a solução. Mas Pois você é, precisa parar para analisar. A pessoa que está lendo a minha redação vai entender a minha proposta, vai entender que a violência é uma solução, é um caminho viável. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam colocando coisas pessoais que você acredita que funcione, quando na verdade elas acabam não sendo bem interpretadas pela banca. Então é um cuidado que a gente tem que tomar, logo que nós temos as nossas próprias ideias, nossas próprias concepções na hora da gente escrever. Eu tenho uma professora na faculdade que ela fala que nenhum historiador é neutro. Quando a gente conta uma história, a gente não é neutro. Então, se eu for contar uma história do nazismo, logicamente eu não vou ter um olhar muito bom com os nazistas, porque eles mataram pessoas. Então, no meu discurso, eu vou estar sempre sendo tendencioso ao lado dos oprimidos, que no caso foram judeus, ciganos, entre outros. Ao mesmo tempo, isso não me faz, como é que se diz, não me impede de tentar analisar a estrutura como um todo. Então, eu preciso entender o quê? Por exemplo, já que a gente fala que os direitos humanos eles são mais valorizados numa questão pós-nazismo, né? Como a Giovana já falou aí, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu preciso entender o seguinte, que aquelas pessoas que estavam aderindo ao nazismo estavam, de certa forma, sendo influenciadas pela figura de um líder, né? Hitler, ele conseguiu uma unidade, então ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas acreditassem que existia essa superioridade da raça ariana e, por isso, elas acabaram compactuando com várias medidas daquele governo. Então, eu estou tentando entender o seguinte, que há esse problema. Então, quando eu coloco bem assim, violência contra a mulher. Eu não estou relativizando a violência, mas é preciso também entender os fatores sociais
que levam um homem a ser agressor. A gente precisa também pensar no que será depois daquele homem, porque tudo bem, ele cometeu um crime, mas apodrecer na cadeia. Então quer dizer que aquele cidadão ele vai pagar para a vida toda? Não, não há outras formas de tentar reinseri-lo na sociedade para que ele não seja um agressor? Então a gente precisa pensar muito bem nas nossas propostas para a gente não ser guiados por paixões pessoais, né? Por opiniões que a gente tem, mas que muitas vezes o corretor ele não vai entender. Então, esse é um cuidado que nós deveríamos ter, né? Qualquer pessoa que faz uma proposta de redação. Precisa se pensar sim na solução, não em coisas genéricas em si. Eu acredito assim que você dar uma solução para um problema é muito complicado. A questão mesmo do acesso ao cinema, né, no Brasil foi um tema que muita gente odiou, reclamou e tal, mas para mim foi um tema maravilhoso, porque eu achei sim, vamos debater cultura, como é que leva acesso para as periferias, como é que leva acesso para cidades que não são metrópoles e que não tem um cinema. Será que esse cinema é só a sala e o telão, ou esse cinema também não são os streamings, não são a própria, os próprios canais de filme, de televisão, né? Então, é bem interessante quando a gente para e pensa essas questões, para a gente não se deixar ser movido por opiniões pessoais, e acho que a Giovana, ela como uma pessoa do direito, né, que estuda as leis, ela sabe que as leis também não são neutras. Então, elas escondem vários sentidos, várias configurações que você precisa ser muitas vezes incisivo para tentar, né, colocar aquilo ali, fazer aquilo ali ser aplicado. Então, são várias brechas, mas a gente precisa ser atento a isso, né? Então, eu vou abrir os comentários para vocês, espero que vocês deixem perguntas, e aí a gente vai tentar responder aqui. E se ficou dúvidas, estamos aqui para tentar responder. Vocês conseguiram entender o que são os direitos humanos e por que não ferir na proposta de redação? Botem aí sim, botem emoji, que aí a gente vai ficar acompanhando vocês. Eu tô longe nos comentários. Vamos lá ver o que o pessoal tá Vamos lá. falando. Peraí, deixa eu ler aqui. Ser a favor da maioridade penal afeta os direitos humanos na redação, Giovana? Bom, peraí, pessoal. Deixa eu sair aqui do meu tripé. Não, por quê? Porque a maioridade penal seria uma proposta estatal, né? Seria algo do Estado. Então, não. E não é nada violento, né? É apenas a pessoa responder pelo. A maioridade, como é? Ela perguntou Peraí. se Eu não tô defender a tendo. Eu não maioridade tô conseguindo penal. abrir os comentários. Então, eu vou ler para Não, você. não, não, eu já vi aqui. Não, por esse motivo. O que afeta os direitos humanos na proposta de redação, da intervenção da redação, são medidas violentas, medidas que afetem os direitos humanos. Não tem nada relacionado a essa autorresponsabilidade penal, tá? Não tem nada errado nisso. São mais coisas, como eu falei, coisas relacionadas pena de morte, justiça com as próprias mãos, coisas violentas Ataque à que, de democracia, alguma né? forma, ataque com ódio a cor da pele da pessoa, de onde a pessoa veio, sabe? Coisas nesse sentido. Tem mais alguma? Para todos os casos, Código Hammurabi não. Como é? Eu não tô Vamos. conseguindo ver os comentários, tá bem pequeno aqui pra mim. Mais alguma dúvida? Meninos, podem mandar alguma coisa que vocês tenham em relação a essas questões, como a da maioridade penal, achei bem interessante. E também a questão do ataque à democracia. E aí, Giovana, falando de um aspecto interessante do tema da redação do ano passado, não sei se você está conseguindo me ouvir, a gente viu, né, que o tema foi acesso ao cinema. Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Então, a gente viu que o tema foi acesso ao cinema. E se não me engano, ano passado mesmo, o presidente, né, Jair Bolsonaro, ele havia cortado as verbas para os filmes LGBTs. E também ele criticou o destino, né, de verbas para filmes como Bruna Surfistinha. E eu achei bem interessante o tema do Enem ter sido acesso ao cinema,
quando na verdade o próprio presidente ele estava cortando verbas para filmes que ele não considerava pertinentes, vamos dizer assim, com muitas aspas, pertinentes. Então, eu acho que isso até feriria os direitos humanos, eu acho que você, enquanto advogada, você, por exemplo, cortar, dizer Ainda bem não assim, sou advogada não, viu? Só ano que vem. estudante de direito, futura advogada, eu acho assim que você cortar algum benefício, como, por exemplo, essa questão dos filmes, do acesso ao cinema, quando você coloca assim, deveria se investir em filmes educativos e não em filmes que retratam prostituição ou LGBT. Então, acho que isso feriria os direitos humanos, não seria assim? Porque a Sim, alegação que o Bolsonaro deu é que o dinheiro estava sendo desperdiçado. Mas o dinheiro sim. está sendo desperdiçado em qual concepção? Porque você pode não gostar, mas outra pessoa pode gostar daquele filme, É né? isso. Acho que você pode Bom, entender. sem querer fazer juízo de valor ao presidente Bolsonaro, né, e ao governo, mas, assim, de forma imparcial, eu não votei no Bolsonaro, não me identifico com o governo Bolsonaro, mas, assim, tentando ser imparcial, ele foi um presidente que feriu constantemente direitos humanos, né, na própria fala dele, na própria maneira dele se posicionar na televisão, não escondeu, nem durante a campanha, em nenhum momento ele escondeu. Então, assim, é complicado essa questão de, do Bolsonaro, porque eu acho que a nossa sociedade já poderia ter tirado, né? Dilma saiu por menos, por pedaladas fiscais, coisas que os outros presidentes também cometeram, né? E Bolsonaro, numa pandemia, eu acho que eu vi algum pedaço de comentário, não consegui ler direito. Enfim, tá difícil a situação. Não vamos falar de Bolsonaro, porque. Então, assim, uma coisa interessante, uma professora de redação me disse uma vez, que não dá para você xingar o chefe de Estado na redação, tá? Então, muito cuidado quem for fazer Enem esse ano. Não pode xingar o presidente, né? Isso fere, sim, os direitos humanos. Não pode tá fazendo qualquer tipo de ofensa, de incitando violência, por mais que ele seja ruim, tá? Não xinguem o Bolsonaro, não façam propostas de intervenções que firam os direitos humanos em relação a ele. O ideal seria, né, que em uma proposta de... Qual seria? A gente falou aqui, né, de propostas que não podem, né, que ferem os direitos humanos. Então, qual seria uma proposta de redação, de intervenção da redação ideal? Eu, O que seria eu, bom você fazer? eu, Diga. eu feriria os direitos humanos se na minha proposta de intervenção eu dissesse assim, o investimento ao cinema deve ser para filmes taus e não para filmes como Bruno Surfistinha e LGBTs. Feriria, Feriria. sim, porque você tá. É assim, pessoal, os direitos humanos é uma coisa muito ampla. Os direitos humanos não é fácil de se explicar, de se definir. Eu tentei dar o básico do básico aqui para vocês, porque dentro dos direitos humanos existem vários subgrupos. Existem o subgrupo do direito das mulheres, os direitos da população LGBTQI+, existem os direitos dos refugiados, né, das crianças em relação ao trabalho escravo. Tem muita coisa nos direitos. Os direitos humanos é um leque enorme de coisas, de grupos sociais em vulnerabilidade, como o Marcos já falou. Então, é muito amplo. Mas sim, Marcos, você feriria sim os direitos humanos nesse sentido, excluindo um gênero, porque seria diretamente, né, em relação ao gênero, além da população LGBTQI+. QI+, né? Eu acho que é assim Então, que fala. é, o Gabriel colocou bem assim: boa noite. Minha dúvida é se há algum momento em que eu possa defender a restrição da diminuição de um direito visando outro maior, mais importante, como o de viver. Por exemplo, em uma pandemia, diminuir as liberdades de ir e vir para que pessoas não morram. Olha que interessante. Peraí, deixa eu achar o comentário dele, que eu só entendo eu lendo. Cadê? Bem sim, Vamos ó. lá. Já respondemos esse da Ana. Gabriel. Boa noite. Desculpa, eu vou ler de novo. Minha dúvida é se em algum momento que eu posso defender a restrição da diminuição de direitos visando outro mais importante, como o de viver. Por exemplo, na pandemia. Sim, não vai estar ferindo, não. É porque, assim, num momento de uma pandemia, a gente vai estar no estado de exceção, né? Então, no estado de exceção, as coisas mudam um pouco. Porque, por exemplo, todo mundo, como você próprio falou, tem o direito de vir, né? Só que
Quando a vida do outro está em risco, como é o caso da pandemia, né? Quando o direito do outro está em risco, o meu acaba, né? É como diz o ditado: o meu direito, o seu direito começa quando o meu direito acaba quando o seu termina. Não, o contrário. Deu para entender. Então, não seria, você não estaria ferindo os direitos humanos nesse sentido. Mas eu acredito, pessoal, que o governo não vai colocar como tema nada que desagrade, nada que as pessoas falem mal do governo, né? Então, eu acredito que o tema da redação não será nada relacionado ao coronavírus, à pandemia, a nada desse tipo. Os governos costumam fazer isso. Não, por exemplo, se o governo está ruim em um sentido, se as pessoas criticam no sentido, eles não vão colocar no Enem essa proposta, esse tema, porque o Enem é organizado pelo governo, entendeu? Então eles não vão querer que as pessoas falem mal e, enfim. Acho que tem outra pergunta. O Davi colocou, pelo que entendi, não devemos restringir os direitos na proposta. Na verdade, não é restringir, é não ferir, né? É você não atacar de forma violenta as pessoas por seu gênero, raça, etnia, nacionalidade, entendimento político, entendimento religioso. É você não ferir, é você não atacar. Você não pode excluir essas pessoas, você não pode excluir o direito dessas pessoas a questão da diversidade. Você não pode ferir isso. Você pode apontar coisas na redação. Você pode apontar propostas. Mas, como eu estava falando antes do Marcos mudar de assunto, como seria uma proposta de redação, de intervenção na redação ideal? Uma proposta que coloca no sentido de o governo, coloca o Estado como agente. Por exemplo, o Estado deveria criar políticas públicas para que ajudasse essa população, esse grupo. Enfim, o Estado, junto ao Legislativo, deveria criar leis mais robustas, aplicar multas, entendeu? Coisas que o Estado resolva, não a gente resolva com as próprias mãos. Não xingar, ofender, ser violento de alguma maneira com grupos, com minorias, entendeu? É isso. Ferir os direitos humanos é basicamente isso. Giovana, só falando, você trouxe uma questão muito interessante, a do Estado, e aí eu gostaria de colocar aqui uns contrapontos históricos, né, se eu precisar um pouquinho, Muito bem. porque a gente tinha até o período antes do século XX, né? Então, vamos tentar fazer aqui uma trajetória bem resumida dessas questões de conquista de direito. Então, primeiramente, a gente vai ter, né, a independência dos Estados Unidos. Eles vão se basear nessa questão da liberdade, da autonomia, vão se autodeclarar independentes, né? Então vai haver a Revolução Americana e tal. E aí depois isso vai acabar refletindo na Revolução Francesa, com a Francesa. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então a gente vai ter lá os princípios de igualdade, liberdade, fraternidade. E com isso a gente vai também ter depois, ali século XIX, século XVIII, mais ou menos, Revolução Industrial, onde os trabalhadores eles vão passar por vários problemas, aí a gente vai começar a ter os movimentos sindicalistas e tal, as pessoas cada vez mais reivindicando condições dignas, né, de trabalho, de vida, de saúde, né, porque a gente sabe que a Revolução Industrial ela vai trazer muitos problemas, não só progresso, e temos a Revolução Russa em 1917, com a Revolução Comunista, muito criticada por pessoas que não são adeptas do comunismo, mas que visou, de certa forma, o poder na mão do povo, né? Então, o Estado comunista, né, a Revolução Russa, ela visou principalmente essa participação da sociedade, né, como protagonista. Então, fez a reforma agrária e tudo mais. Aí, onde é que eu quero chegar nisso? A gente vai ter, pelo menos até o século XX, o Estado, o bem-estar social, né? Aquele Estado do bem-estar social, antes das políticas neoliberais dos anos 60, 70. Então, isso que a Giovana falou seria aquela questão do Estado do bem-estar social, que diria que o bem-estar social da população deveria ser garantido pelo Estado, não é isso, Eu queria Giovana? colocar aqui. Então, o Estado ele deveria Sim. garantir educação, cultura, lazer, trabalho, entre outros. Só que a gente está tendo um momento de transformação no mundo com o neoliberalismo, né? A gente vai entender esse processo econômico de que a economia por si só se mantém, Ah, tá, a tem não isso aqui. intervenção do Estado na economia. Então, a gente vai ter um Estado
que se afasta das questões sociais e que temos um maior enfoque na economia, nas empresas, vamos dizer assim, na elite, como muitos querem afirmar, né? Que é um movimento neoliberal. E com a globalização, os contatos culturais, as novas empresas, multinacionais, grandes marcas e tal, essa preocupação é, vai perdendo força. E é aí que a gente tem um Estado mínimo, né, Giovana? Que é, quanto menos questões, o Estado ele procura se envolver na vida da população, que a gente conhece como Estado mínimo. E essa questão que a Giovana colocou é bem interessante, porque a gente vive uma onda em que o Estado ele tenta, de certa forma, né, focar mais na economia e algumas questões elas são deixadas de lado. Então, a gente tem aqui essa questão do bem-estar social maior, né? E a gente tem essa questão do Estado mínimo. E aí entra numa dualidade. E você precisa saber como colocar isso, porque como a Giovana colocou, é bem interessante você dizer o Estado criar políticas públicas, o Estado agir ativamente, os três poderes, legislativo, que cria as leis, executivo, que executa, judiciário, que fiscaliza, né, que são os três poderes que surgem ali a partir do iluminismo, com Montesquieu. Então, a gente tem essa questão dos poderes agindo para esse bem-estar social. Então, essa concepção de Estado mínimo, a gente tem que lembrar que é uma concepção neoliberal, que é uma questão voltada dos grupos dominantes capitalistas. E não se trata de você ser comunista ou socialista para você entender isso, mas é uma questão de você dar ao Estado se agir para a melhoria da população. Então, é possível ter sim um bem-estar social. Não sei se ficou claro, se você quiser colocar alguma Ficou consideração. claro. Inclusive, essa sua retrospectiva histórica, né, traz muito sobre a origem de como surgiu realmente os direitos humanos, de como surgiu realmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque já existiu ao longo da história, né, antes mesmo da ONU meio que pegar esse documento, acho que foi em 1948, né, já Uhum. existiram ao longo da história, até mesmo na antiguidade, essa ideia de direitos humanos. E depois teve a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que foi, eu acho que foi o máximo mesmo, o que mais revolucionou. E depois, só depois, pra vocês verem, né? Parece que são 70 anos só da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é muito pouco. Nós parece. E tipo assim, e parece que a gente regrediu, né? Vocês estão vendo os noticiários, vocês estão vendo o que está acontecendo muito, as pessoas estão ferindo muito os direitos humanos. Parece Saiu, que saiu tem uma as leis matéria. e. Como é? Tá aí uma matéria super interessante, né? Porque a gente tem um historiador chamado Hobsbawm. Aí ele definiu em três eras: era das revoluções, era do capital e era dos impérios. E aí é super interessante, colocou que nós estamos na nova era, a era da ignorância. Então Não talvez seja é? muito. Deixa eu ver. Aqui A uma neg... pergunta. Uma pergunta. A negligência estatal pode ser desenvolvida em qualquer tema? Poder pode. Mas é como eu falei, você não pode, tipo, violentar demais, você não pode ser incisivo demais na sua proposta. Tem que tentar ser imparcial. Se você realmente quer ter uma boa nota. Porque, como eu falei, você não vai ser desclassificado do Enem se você ferir os direitos humanos na proposta de intervenção. Você não vai ser desclassificado. Mas você pode zerar a competência. Então, assim, é melhor não ser. Tentar, como eu falei para vocês, tentar fazer a proposta de uma forma mais pacífica, que envolva o Estado. Eu não colocaria. Eu não colocaria negligência estatal. Eu não, sei lá, eu colocaria soluções. É isso, a problemática, eles já deram no tema. Eles querem soluções, eles querem propostas de intervenção. Como que resolve isso? Mas como que eu posso estar resolvendo aquilo? De uma forma mais pacífica, de uma forma inteligente. Eles não querem propostas que todo mundo sabe, que todo mundo fala, eles querem propostas inovadoras. Então, é como o Marcos falou, né, das políticas públicas, que são ótimas coisas para se colocar na proposta de intervenção da redação. É isso. Eu tentei achar a minha redação, a redação que eu tirei em 1960, do ano 2015, que acho que era contra
Não sei se era violência contra a mulher. Era, Marcos, isso? Era a de 2015 foi a questão da publicidade infantil. Não, fiz 2015 não foi isso não. Foi a que eu fiz 2015. Foi sobre Então, violência contra a agora, mulher. 2016 foi intolerância religiosa. 2017 foi 2015 foi a da. Ah, foi sim, foi a da mulher. Foi. Eu Violência vou contra a achar aqui mulher. o tema. Foi esse mesmo, Giovana, tá certo. Então, eu tentei achar para mostrar para vocês como foi minha proposta, mas eu não achei. Não sei se vocês souberem aí se tem algum lugar que tem como procurar o espelho. Eu não achei. Eu ia mostrar para vocês como foi minha proposta, mas eu não lembro. Porque faz 5 anos, né, gente? Eu já tô para me formar Se na não me engano, faculdade. na questão A da. persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, é isso, gente. Eu tentei achar, mas eu não achei. O meu Uma vez eu era tinha. Pode falar, Marcos. os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí, E se aí, não me Marcos, engano, você lembra qual foi sua proposta de intervenção? então, se eu não estiver completamente enganado, eu coloquei a questão da efetivação das leis, porque não era só criar a lei e ficar no papel, acho que eu coloquei que elas deveriam sim ser colocadas em prática, eu até coloquei que o Código Jurídico poderia ter penas mais severas para os intolerantes, porque muitas vezes você paga uma fiança, né? E resolve por ali, fica engavetado por conta de outros inquéritos que vão surgindo. E, se não me engano, eu coloquei uma maior abertura entre as doutrinas, no sentido dos líderes religiosos também trabalharem dentro das suas igrejas o respeito à outra religião. Então, não só ficar a cargo do Estado, essa questão da concepção de defender com que a intolerância acabe, mas também os próprios líderes também, de certa forma, se preocuparem com a questão do respeito mútuo entre as doutrinas e outras. Porque a gente percebe que tem líderes religiosos, né, que, sinceramente, não vou Sim, citar nome, pois é. Bom, já tem quanto tempo aí, Marcos, de live? nós temos 1 hora de live, acho que dá para encerrar. Só queremos saber se vocês têm mais alguma dúvida antes da gente encerrar a live. É não há uma hora que ela fecha, ela apaga? Não, pode deixar rolar até. Eu acho que ela tem uma hora que ela cai. Mas tudo bem, se tiver mais alguma pergunta, eu vou disponibilizar os slides para quem quiser. É só falar com o Marcos, tá? Eu vou passar meu e-mail para ele. Aliás, eu vou passar meu e-mail para ele. E aí, quem quiser, é só ele falar para mim que eu posso mandar. Vocês solicitam e eu mando os slides, tá? E a gente ficou de fazer um sorteio, lembra? A gente ficou de fazer um sorteio, mas eu não sei como é que a gente vai fazer esse sorteio aqui. Tem 17 pessoas. De uma A correção. gente pode jogar e pedir para eles comentarem depois. A gente faz aquele sorteio lá que baixa o programinha nos comentários também. É, Solta tem uma alguém foto, né? falando. Tem alguém comentando aqui. Deixa a pessoa comentar. O sorteio, pessoal, é uma correção de redação, tá? Eu sou corretora, eu já expliquei para vocês no início da live, não sei se vocês estavam, do projeto Explique Enem. É um projeto que tem apoio do Consulado e Embaixada dos Estados Unidos. Eu faço parte da banca de correção e eu posso fazer um sorteio aqui com o Marcos agora, para quem quiser, para me corrigir a redação, tá? Espera aí Deixa que eu a ver pergunta do aqui. Olegário veio completa. Muito bem, ótimas dicas. Alguém tentou fazer uma pergunta, mas só tinha Foi um incompleto pedacinho, o né? comentário. Gente, alguém quer concluir fazendo uma pergunta? Antes da gente A live encerrar. vai encerrar. 30 Sim, segundos. como é, Marcos, que vai ficar esse sorteio? Então, eu vou soltar uma foto, pode ser no meu feed, Pode. aí eu peço para vocês comentarem e depois a gente faz aquele Depois a gente sorteio por sorteia. comentário. Pode ser. E 10 aí, quem. segundos. 10 Quando segundos? encerrar, eu vou abrir de novo, viu, Giovana? Vocês Viu? aguardem que vai encerrar, mas eu vou abrir de novo a live. Gente, então, as pessoas vão entrando na live, mas aí eu tenho umas palavrinhas finais para vocês. O sorteio, né, que a Giovana vai tentar corrigir a redação. Eu vou colocar uma foto no feed, e aí vocês vão comentar, depois eu deixo lá.
para vocês comentarem. Aí eu vou baixar aquele programinha que faz escolhe o comentário, né, Giovana? Acho que tem na internet. Aí a Giovana corrige uma redação. Eu tenho também alguns PDFs voltados para essa questão do Enem. Eu tenho a coleção completa da Super Guia Enem 2019 em PDF. É um material muito bom para vocês estarem estudando. Também posso estar enviando para qualquer pessoa que quiser. E aí eu gostaria de começar agradecendo o Colégio Walter Brandão pela iniciativa de estar propondo essa live, né? A Cerilene, ela estava preocupada com os terceiros anos, querendo dar aquela sacudida nos terceirões, então foi muito legal, sério, a ideia de você me fazer o convite para fazer uma live, eu nunca tinha feito assim. E segundo, eu gostaria de agradecer a Giovana, que disponibilizou seu tempo para montar o slide, para fazer pauta, para estar aqui conversando com a gente. A rotina de uma graduanda de Direito em final de semestre não é fácil, É mas verdade. ela reservou esse tempinho para nos ajudar, né? Porque para mim foi uma verdadeira aula isso daqui, espero que para você também tenha sido. Foi muito E bom, eu dizer, gostei. né, que muito sucesso aí na sua trajetória. E se quiser fazer outras lives, nós estamos aqui de portas abertas para receber você novamente, né, nesse período, né, de pandemia. Eu acho muito importante a gente estar produzindo conhecimento, porque a gente está numa onda de fake news, de discursos de ódio, de Com coisas assim certeza. muito legais para a nossa saúde, né, mental, vamos dizer assim, e fora da escola. Eu sei que vocês estão passando por um momento complicado, mas eu acredito que esse contato virtual também é de aprendizagem. Então, obrigada, Giovana, por ter nos ajudado. Pode fazer suas Por considerações. nada. Pronto, eu queria agradecer o convite, o colégio, a Cerilene, a Celestinha, o Marcos, viu? Agradecer mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser os slides, mais uma vez, eu vou passar os slides, tá? Vamos fazer o sorteio da redação. E se tiver algum aluno que tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, eu vou passar meu e-mail pro Marcos e pode mandar e-mail para mim, tá bom? Que eu posso tirar dúvidas, se for sobre redação, se for sobre esse tema que a gente abordou hoje, eu me coloco à disposição para ajudar quem estiver precisando, tá bom? Tá, ok. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Giovana. Obrigado, Walter Brandão. As pessoas de outros colégios também. Beleza? Tchau! Tchau. Bons estudos.